Oi, galerinha, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre uma coisa extremamente importante para a matemática. Na verdade, nós vamos falar um pouquinho sobre os números decimais. E eu acho que vocês já perceberam que na nossa vida, na vida real, a gente usa muito o número decimal. Acho que talvez até mais do que os números naturais, se a gente for parar para pensar. Lembrando que os números naturais são aqueles que têm aquela característica de serem inteiros, positivos, sabe? Mais o zero. Agora, número quebradinho, número que indica quantidades que não são exatas, a gente usa com muito mais frequência, quer ver? Imagine que eu vou comprar uma roupa numa loja. O preço geralmente, ele tem a parte em real, mas tem a parte em centavos. Às vezes ele custa, sei lá, uma blusa custa R$39,40, ou alguma coisa no supermercado. Ou imagine que eu vou medir a minha temperatura. Eu pego o termômetro. Claro que eu posso estar com 36 graus exatamente, ou 37 graus exatamente, mas geralmente dá um número aí que a gente chama de quebradinho, entre aspas, né? Um número que não representa uma quantidade exata. Às vezes eu estou com 36,8 graus Celsius, às vezes com 37,4 graus Celsius, ou mesmo minha altura. Imagina que se eu for medir a minha altura, a gente sabe que a altura, dificilmente uma pessoa chega a ter, um ser humano, uma estatura de 2 metros. Claro que a gente passa por 1 metro enquanto está em fase de crescimento, mas se a gente começa a perguntar para todo mundo, muito provavelmente as pessoas vão falar, eu tenho 1,82 m, eu tenho 1,49 e por aí vai. Então repara que o nosso mundo está repleto de números decimais. Quer dizer que a gente precisa realmente entender o que é um número decimal. Como eu já acabei de falar, os números decimais, na verdade, eles servem para que a gente possa representar quantidades que não são inteiras, quantidades que são quebradinhas, entre aspas. E aí repara que todo número decimal tem uma característica. Ele possui uma vírgula. E afinal de contas, para que serve essa vírgula no número decimal? Bom, galerinha, essa vírgula é muito importante. A vírgula, ela separa a parte inteira da parte decimal. Repara que tudo que vem para frente da vírgula, a gente fala que é a parte inteira. E tudo que vem depois dessa vírgula, a gente fala que é a parte quebradinha, a parte que representa uma quantidade que não é exata. E para a gente começar a entender melhor esse assunto, eu vou mostrar para vocês uma representação de números decimais. Porque é claro que depois que a gente entende, a gente nem precisa mais em si da representação, mas para que a gente possa compreender melhor o que é, vamos começar com uma representação, ou seja, algo palpável, algo visível, algo que eu possa ver e entender melhor o que são números decimais, tá bom? Bom, então vamos lá. Para a gente começar, eu escolhi pegar um cubo. Na verdade, eu poderia ter pego qualquer coisa para representar o meu inteiro, ok? Poderia ser um quadrado, poderia ser um círculo, poderia ser um triângulo. Eu, Carol, escolhi um cubo, tá? E repara que esse cubo, se porventura eu quiser dividir ele em 10 partes iguais, o que acontece? Cada uma dessas 10 partes, na verdade, é essa placa que vocês estão vendo aí. Então, em relação ao meu inteiro, que foi dividido em 10 partes iguais, quanto que essa placa representa? Aí nós vamos fazer uma retomada de frações também, ok? Repara o seguinte, numa fração, o denominador, que a gente já sabe, ele indica em quantas partes iguais eu divido o meu inteiro. Como no caso aqui eu escolhi um cubo para representar o meu inteiro e ele foi dividido em 10 partes iguais, que na verdade são 10 placas, repara que o denominador dessa fração é 10. Essa placa, ela representa uma de 10, portanto o numerador indica quantas dessas partes eu pego para mim. Então repara que essa placa, na verdade, ela é a representação do 1/10 na forma de fração, e na forma de número decimal eu posso escrever como 0,1, que também se lê como 1/10, ok? Então, isso é essa placa, então, nesse contexto que eu estou contando, considerando o cubo como meu inteiro, essa placa, ela nada mais é do que o 0,1, ou seja, do que 1/10, tá? Agora, e se eu escolher pegar esse mesmo inteiro, esse mesmo cubo, e agora eu não vou dividir em 10 partes iguais, eu vou dividir em 100 partes iguais. Se eu dividir em 100 partes iguais, o que eu vou obter são literalmente 100 barras 10. Cada barra dessa representa quanto desse cubo todo? Repara que na forma de fração, esse cubo ele foi dividido em 100 partes iguais. E como o denominador indica em quantas partes iguais eu divido o meu inteiro, no caso aí o denominador é 100. O numerador indica quantas dessas partes eu peguei. No caso eu estou considerando uma barra só, então é 1 de 100.
Por isso que a gente diz que essa barra, na forma de fração, ela é a representação de 1 sobre 100, ou seja, 1/100, que eu posso escrever assim, do jeito que vocês estão vendo, na forma de fração, ou na forma de número decimal seria 0,01, que a gente também lê como 1/100, porque aqui eu tenho 0 inteiros, 0 décimos e 1/100. Agora, e se porventura a minha escolha for diferente? Eu pego o mesmo inteiro, que é o meu cubo, e agora eu escolhi dividir ele em 1000 partes iguais. Portanto, dividindo ele em 1000 partes iguais, eu obtenho 1000 cubinhos. Cada um desses 1000 cubinhos, repara que vai ser 1 de 1000, portanto, 1 milésimo. Na forma de fração é assim que a gente representa, e na forma de número decimal seria 0,001, que é a mesma coisa que 1 milésimo, porque seria 0 inteiros, 0 décimos, 0 centésimos e 1 milésimo. Bom, enfim, se eu então entendo essas representações, eu entendo o que eu estou chamando de 1 décimo, 1 centésimo e 1 milésimo nesse meu contexto, considerando esse cubo como sendo meu inteiro, esse cubo grande, então repara que eu consigo representar qualquer número decimal aí que vier pela frente. Por exemplo, tá? Imagine que eu solicito que vocês representem um número inteiro, 1 inteiro e 4 centésimos. Repara que aqui eu tenho, ó, 1 inteiro, 0 décimos e 4 centésimos. Utilizando as representações que eu escolhi, como é que eu representaria isso? Então, eu pegaria um cubo, que seria 1 inteiro. Repara que tudo que é inteiro vem para frente da vírgula. Quando eu digo para frente, eu estou me referindo à esquerda da vírgula. E tudo quanto é parte quebradinha, ou seja, a parte que eu dividi, que eu não estou mais falando do inteiro, vem para o lado direito da vírgula, ok? E aí, repara, então, eu estou com 1 inteiro, e aí 4 centésimos seria, na verdade, mais 4 barrinhas, uma vez que cada barrinha é a representação de 1 centésimo. Imagina um outro exemplo, um exemplo 2. Eu quero que vocês representem para mim, por exemplo, 25 centésimos. Então, repara que eu tô com 0 inteiros, ou seja, eu não vou colocar nenhum cubo grande aqui. Tô com 2 décimos, então 2 décimos seriam 2 placas dessas. E estou com 5 centésimos, então cada centésimo é representado por uma barra dessa, então eu coloquei 5 barras. Ops, faltou uma aqui, que são 5 centésimos, ok? Imagine um terceiro e último exemplo aí, só para ver se realmente todo mundo compreendeu. Imagine que aqui eu tô com 3 inteiros e 125 milésimos, o que significa que eu tenho 3 inteiros, então são 3 cubos inteiros. Quando eu falo aqui, ó, 1 décimo, repara que 1 décimo é representado nessa minha situação por uma placa. 2 centésimos, no caso, 2 barrinhas que estão aqui, e 5 milésimos, no caso, ó, eu estou com 5 cubinhos, tudo bem? Então, essa é a primeira parte, eu preciso compreender como é que eu represento um número decimal. Uma outra coisa que a gente precisa também saber sobre os números decimais é que uma fração pode ser escrita na forma de um número decimal e vice-versa. Olha que interessante. Imagine que eu estou com a fração aqui 1/8, ok? 1 sobre 8. Primeira coisa muito importante que vocês precisam saber é que essa barra da fração aqui, ela nada mais é do que uma divisão. Então, olha que interessante, 1/8 nada mais é do que 1 dividido por 8. A partir do momento que eu sei isso, eu consigo com muita tranquilidade transformar uma fração na forma de um número decimal. Claro que não existe só essa maneira que eu vou mostrar agora, eu vou mostrar para vocês 2 maneiras de transformar uma fração na forma de número decimal, ok? A primeira vai ser essa aí. Então, vamos lá, eu vou fazer literalmente 1 dividido por 8, que é o que essa representação, essa fração está me indicando, tá bom? Só que o que será que significa 1 dividido por 8? Então, vamos ver usando as representações que eu acabei de mostrar para vocês? Imagine que eu peguei 1 inteiro, que no caso aí para mim vai ser o meu cubo grande. Pode ser um pão gigantesco, tá? Imagine que eu vou distribuir igualmente esse pão para essas 8 pessoas. Repara que da forma como esse pão tá, da forma como esse cubo está, eu não consigo pegar e dar um cubo inteiro para cada uma dessas pessoas. Pelo contrário, eu vou ter que literalmente cortar esse cubo em partes para que eu consiga começar a fazer minha distribuição. É por isso, então, que geralmente a gente fala assim, ó, 1 não dá para dividir por 8, ou seja, não dá para pegar um cubo inteiro e sem reparti-lo, distribuir igualmente para essas 8 pessoas. Então, o que a gente geralmente faz? Geralmente a gente vai lá e
corta esse cubo em 10 partes iguais, ou em 100, ou em 1000, repara que como o nosso sistema de numeração é um sistema de numeração decimal, sempre a gente começa a fazer cortes nesse cubo, nesse pão, enfim, não importa, de 10 em 10. Então eu comecei. Primeira coisa, dividi esse cubo em 10 partes iguais, de tal maneira que eu fiquei com 10 placas. Aí sim eu consigo distribuir para essas 8 pessoas. Então, na verdade, repara que quando a gente fala assim, ó, 1 não dá para dividir por 8, coloca 0,10, porque é isso que muitos de vocês já ouviram muitos professores falando. O que os professores estão querendo dizer com isso? Vamos compreender de uma vez por todas? Quando eu coloco esse 0, no quociente, que é a resposta da minha divisão, repara que eu estou dizendo para essas 8 pessoas assim, ó, galera, ninguém aí vai ganhar pão inteiro. Vocês vão, ou seja, ninguém aí vai ganhar uma parte inteira deste cubo, ok? O que vocês vão ganhar? Vocês vão ganhar aí fatias de pão, algo do gênero, porque eu vou cortar esse cubo aí, ok? Quando a gente então coloca esse outro 0 aqui, o que a gente está querendo dizer? A gente está querendo dizer que a gente já fez o corte, ou seja, que a gente já pegou esse cubo e a gente já dividiu ele em 10 partes iguais, de tal maneira que agora eu tô com 10 o quê? Eu tô com 10 placas, ou seja, como se fossem 10 fatias de pão, para distribuir igualmente para essas 8 pessoas. É isso que está acontecendo. Como cada fatia dessa equivale a 1/10, e aqui é literalmente o local onde a gente coloca os décimos, aí a gente se pergunta, quanto é que dão 10 décimos dividido para 8 pessoas? Cada pessoa vai ganhar uma fatia de pão, ou seja, 1/10, tanto que 1 vezes 8 vai dar 8, para chegar no 10, restam 2. O que é esse resto? Na verdade, olha aqui, ó, restaram 2 placas, é como se fossem 2 fatias de pão. E aí, mais uma vez, é aquele lance. 2 fatias de pão, perceba que não dá para eu distribuir igualmente 2 fatias de pão para 8 pessoas. A não ser que eu vá lá e corte essas fatias de pão. E é literalmente isso que a gente vai fazer. Olha que interessante. Cada uma dessas fatias de pão, ela foi distribuída literalmente em 10 pedaços menores, ou seja, estou falando fatia de pão aqui, mas cada uma dessas placas, ela foi cortada novamente em 10 partes iguais, ou seja, em 10 barrinhas. Só que lembra que eu mostrei para vocês que cada barrinha nessa minha representação, ela vale, na verdade, 1/100. E olha que interessante, aqui é a casinha dos décimos e aqui do lado já está a casa dos centésimos. Então, na verdade, é só eu acrescentar, quando o professor vira e fala assim, 2 não dá para dividir por 8. Aí, o que a gente faz? A gente coloca um 0 e continua a conta. O que é esse colocar o 0? Significa que eu acabei de cortar essas 2 fatias de pão, que eu tô aqui, essas 2 placas, em 20 coluninhas de pão, entre aspas, em 20 barras iguais vocês estão vendo aqui nesse meu desenho, tá bom? Agora sim, 20 barras dessas, é claro que dá para distribuir igualmente para 8 pessoas. Quanto que cada uma vai ganhar? Cada uma dessas pessoas vai ganhar 2 dessas barrinhas, porque 2 vezes 8 vai dar 16, e para chegar no 20, restam 4. Aí vocês vão falar assim, tá, Carol, restaram 4 o quê? Vamos ver? Olha só. Depois que eu dei 2 dessa aqui para cada uma dessas 8 pessoas, ainda restaram 4 barras dessa. E aí sim, mais uma vez eu tô nesse impasse. Eu não consigo distribuir igualmente essas 4 barras aqui para essas 8 pessoas, a não ser que... Ou seja, a não ser que eu corte. Então, mais uma vez, o que eu vou fazer? Cada uma dessas barrinhas eu vou literalmente cortar em 10 partes iguais. Então, repara, ó, essa barra aqui eu cortei, entre aspas, né? Eu fiz ela virar esses 10 cubinhos. Essa outra barra aqui virou esses outros 10 cubinhos. Essa outra barra virou esses 10 cubinhos. Essa outra barra virou os 10 cubinhos. E vamos lembrar, cada cubinho representa 1 milésimo. E aqui, ó, realmente já é a parte dos milésimos. Então, ó, 4 não dá para dividir por 8. Então, o que a gente faz? A gente acrescenta um 0, ou seja, acabei de trocar 4 barras dessa por 40 cubinhos, mas percebe, eu tô com a mesma quantidade, mas eu tô com ela um outro formato, de uma outra forma. E agora eu tenho 40 cubinhos desses. 40 cubinhos dá, com certeza, é como se fossem 40 migalhinhas de pão, entre aspas, com certeza, pedacinhos mini, para dividir para 8 pessoas. E 40 dividido por 8 vai dar 5.
Ou seja, 5 vezes 8 dá 40, para chegar no 40, resta 0. Então, olha só que legal. 1/8, que na verdade nada mais era do que 1 dividido por 8 na forma de número decimal, virou 0,125, ou seja, 0 inteiros, 1 décimo, 2 centésimos e 5 milésimos. Então, eu posso ler como 125 milésimos. Então, olha só, isso aqui deu 125 milésimos. O que isso significaria na prática? Vamos ver quanto é que cada uma dessas 8 pessoas teria ganho desse meu pão, entre aspas, desse cubo? Olha só que interessante. Cada pessoa teria ganho 1 décimo, que tá aqui, ou seja, seria uma fatia de pão dessa, uma placa. Cada pessoa dessa teria ganhado 2 centésimos, ou seja, 2 barras dessa. E cada pessoa dessa teria ganho mais, olha só, repara aqui, ó, mais 5 milésimos, mais 5 pedacinhos de pão desse tamanhozinho aqui pequenininho. Então, isso aqui, se isso fosse realmente uma divisão na prática, um pedaço de pão, um chocolate, uma barra de chocolate gigantesca, se eu realmente distribuísse essa quantidade para 8 pessoas e fosse uma distribuição justa, né, igualitária, cada uma dessas 8 pessoas teria ganho esta quantidade aqui, ok, gente? Então, essa é uma primeira maneira de eu transformar uma fração num número decimal, ou seja, basta eu dividir o numerador pelo denominador. Para a gente entender a outra maneira, porque tem gente que gosta dessa maneira, mas tem gente que fala assim, nossa, Carol, será que tem um jeito mais fácil? E aí vai de cada um. Tem gente que acha esse jeito que eu mostrei agora mais fácil, tem gente que vai achar o próximo jeito mais fácil. Vamos ver qual que é o outro jeito? Para eu poder fazer outro jeito, eu preciso lembrar sobre frações equivalentes. Vamos relembrar um pouquinho sobre isso, que é bem simples. Imagine a seguinte situação. Imagine que eu vou numa pizzaria com mais duas amigas minhas, ok? Imagine que a minha pizza ela veio dividida em 2 partes iguais, da forma como vocês estão vendo, e eu comi um pedaço só. Então, repara que o denominador da minha fração vai ser 2, porque o denominador indica em quantas partes iguais eu divido o meu inteiro. No caso aqui, o meu inteiro é essa pizza, né? Esse círculo aqui está sendo representado por esse círculo. E imagine que essa parte em rosa é o quanto que eu comi. Imagine que eu comi um pedaço de 2, então eu comi 1/2. Agora, olha como é que veio a pizza da minha amiga. A minha pizza da minha amiga, ela já veio dividida em 4 partes iguais, das quais ela comeu 2 pedaços, que é o que está aí sendo representado em rosa. Então, o denominador da fração que representa o quanto essa minha amiga comeu seria 4, porque essa pizza foi dividida em 4 partes iguais, das quais a minha amiga comeu 2 pedaços, então o numerador dessa fração seria 2. Então, olha só, eu comi 1/2, minha amiga comeu 2/4, mas na verdade, se a gente esquecer matemática, esquece fração, esquece divisão, esquece tudo, olha pra figura, gente. Se a gente olhar só pra figura, a gente tá vendo que eu comi exatamente o mesmo tanto que a minha amiga. Então, na verdade, essas duas frações, elas representam a mesma quantidade. É por isso que a gente diz que elas são frações equivalentes. Quer ver uma outra situação? Imagine que a minha terceira amiga, a pizza dela veio dividida de um jeito bem diferente do meu e da minha segunda amiga. Para essa minha terceira amiga, a pizza dela veio dividida em 12 partes iguais, como vocês podem ver aqui pela figura, das quais essa minha terceira amiga, ela comeu 6 pedaços. Então, se você escrever uma fração que representa a parte que a minha amiga comeu, que é essa parte que está destacada aqui em rosa, repara, o denominador seria 12, porque a fração o círculo foi dividido, o meu inteiro foi dividido em 12 partes iguais, dos quais essa minha amiga comeu 6 pedaços. Mas repara de novo, se a gente for olhar só para a figura, tanto eu, quanto minha segunda amiga, quanto minha terceira amiga, nós comemos exatamente o mesmo tanto, gente. Então, isso são frações equivalentes. Só que olha que interessante. Quando a gente está lá no 4º ano, repara que no 4º ano, até no 3º ano, os professores geralmente começam a fazer com que a gente entenda essa ideia de fração equivalente através da figura, através do desenho. Só que imagine se eu tiro a figura. Ou seja, como é que eu consigo identificar se uma fração é ou não equivalente a outra sem ter essa representação visual, sem ter a figura para olhar? Por exemplo, eu estou vendo pela figura que 1/2, que é essa primeira fração, é equivalente a 6/12, que é essa terceira fração que vocês estão vendo. Mas se eu tirar a figura daqui, como é que eu sei que 1/2 realmente é equivalente a 6/12? Olha que interessante. Repara que nas frações que são equivalentes, tudo que eu faço no numerador, eu faço igualzinho no denominador. Ou seja,
Para eu saber se uma fração é equivalente a outra, basta eu multiplicar ou dividir em cima e embaixo, numerador e denominador, sempre pelo mesmo número. Quer ver como isso funciona? Olha só. Vamos ver aqui, por exemplo, tá? Do número 1 para ele virar o número 2, repara que foi multiplicado por 2. Se eu aumentei o numerador em 2 vezes, então, se eu multiplicar o denominador por 2 também, fizer 2 vezes 2, se realmente eu cair no número 4, no caso aqui que deu, então essas frações são equivalentes. Ou seja, olha que interessante. A fração meio é equivalente à fração 2/4, até porque eu multipliquei em cima e embaixo por um mesmo número, que me fez, numerador e denominador, por um mesmo valor, que me fez sair de uma fração e chegar em outra. Quer ver? Se eu for pensar, por exemplo, da fração 1/2 para a fração 6/12. Como é que eu sei se elas são equivalentes ou não? Vamos pensar? 1 vezes quanto para dar 6? Ah, a gente sabe que é 1 vezes 6. Se eu multipliquei o numerador por 6, o denominador também terá que ser multiplicado por 6 para que a fração seja realmente equivalente. Então, se eu fizer 2 vezes 6, realmente dá quanto, gente? Dá 12. Então, repara que é por isso que essas frações são equivalentes. Se porventura aqui tivesse 15, vamos supor que fosse 6/15, aí eu ia saber que elas não são equivalentes, porque 2 vezes 6 não dá 15, 2 vezes 6 vai dar 12. Então, repara, para eu descobrir que 1/2 era equivalente a 6/12, eu multipliquei em cima e embaixo, numerador e denominador, pelo mesmo número. Olha só. Vamos supor que eu quero sair da fração 2/4 e chegar na fração 6/12 e saber se elas são ou não equivalentes. Então, vou pensar, ó, do 2 para virar o 6 é porque eu multipliquei o numerador por 3, tanto que 2 vezes 3 dá 6. Então, quando eu fizer 4 vezes 3, ou seja, eu vou multiplicar o denominador pelo mesmo valor, se realmente der 12, é porque elas são equivalentes. Vamos ver? Realmente, se eu fizer 4 vezes 3, vai dar 12. Então, essas frações todas que a gente está vendo aqui são frações equivalentes, porque elas representam a mesma quantidade, ok? Agora que a gente já relembrou isso, agora sim nós vamos ver a outra maneira de pegar uma fração e escrever na forma de um número decimal. Para isso, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre frações decimais. Fração decimal é toda fração cujo denominador, ou seja, a parte de baixo, é uma potência de base 10. Então, por exemplo, 1/10, 1/100, 1/1000, por aí vai, são todas frações decimais. Porque no denominador eu tenho ou 10 ao quadrado, que é 10 vezes 10 que dá 100, ou 10 ao cubo, 10 vezes 10 dá 100, 100 vezes 10 dá 1000 e assim por diante. Aí repara, entendendo que fração decimal então são frações cujo denominador são potências de base 10, olha o que eu vou fazer. Eu posso tentar escrever essa fração 1/8 como, eu posso tentar achar uma fração equivalente à fração 1/8, de tal maneira que essa fração equivalente seja uma fração decimal. Então, eu vou começar. Eu vou tentar primeiro sendo 10 aqui embaixo, no denominador. Então, eu vou pensar assim, ó, 8 vezes algum número natural vai dar 10? Não, né, gente? Porque, ó, 8 vezes 1 já dá 8, 8 vezes 2 já dá 16, já passou de 10, não vai rolar. Então, eu vou tentar fazer sendo 100, que também seria uma fração decimal. Aí eu penso, 8 vezes algum número decimal, 8 vezes algum número natural vai dar 100? Vamos pensar? Na verdade, bastaria eu pegar o 100 e dividir por 8. E aí eu vou ver que não vai ter nenhum número natural que vezes 8 dá 100. Mas olha que interessante. Quando eu coloco 1000, que agora eu estou tentando escrever frações onde o denominador sejam potências de base 10. E o 1000 é uma potência de base 10, porque 10 ao cubo ou 10 elevado à terceira potência, ó. 10 vezes 10 dá 100, 100 vezes 10 dá 1000, é o 1000. Então aí eu penso, 8 vezes algum número natural vai dar 1000? E aí sim, gente, eu descubro que sim. Se eu souber de cabeça, ótimo, eu já coloco o valor ali. Se eu não souber de cabeça, o que eu faço? Eu vou para um rascunho e vou fazer a operação inversa. Então, eu estou buscando 8 vezes algum valor que dê 1000. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 1000, ó, e vou dividir por 8. Se eu pegar o 1000 e dividir por 8, o número que der, eu vou saber que é ele vezes 8, que vai dar 1000. Então, vamos começar, ó. Quanto que vai dar 1000 dividido por 8? Primeiro, eu pego 10. 10 dividido por 8 vai dar 1. 1 vezes 8 dá 8. Para chegar no 10, restam 2. Desci esse zero, que está aqui em azul. Fiquei com 20 dividido por 8, que vai dar 2. 2 vezes 8 dá 16. E para chegar no 20, restam 4.
desci esse outro zero, que é esse zero em verde, fiquei com 40, que dividido por 8 vai dar 5. 5 vezes 8 dá 40, para chegar no 40 resta 0. Ou seja, fazendo a divisão, eu percebi que 125 vezes 8 é que dá 1000. Então, existe sim um número natural que vezes 8 dá 1000, que é o número 125. Ou seja, para o 8 virar 1000, eu multipliquei por 125 o denominador. E aí, eu volto naquela história de fração equivalente. Para uma fração ser equivalente a outra, eu tenho que multiplicar ou dividir em cima e embaixo, numerador e denominador, sempre pelo mesmo número. Se o denominador do 8 para virar 1000 eu multipliquei por 125, então o numerador também vai ter que ser multiplicado pelo mesmo valor. No caso, eu vou ter que fazer 1 vezes 125, que vai dar 125. Então, olha que interessante, eu estou com 125 milésimos. E aí, gente, 125 milésimos, a gente já sabe que é a mesma coisa que 0,125, porque aqui são 0 inteiros, 1 décimo, 2 centésimos e 5 milésimos. Ou seja, esse é um outro jeito de transformar uma fração num número decimal. E quando eu quero escrever um número decimal na forma de fração, como é que eu faço? Vamos ver um exemplo? Imagine que eu estou aqui com 2,9, ou seja, 2 inteiros e 9 décimos. Está na forma de número decimal, eu quero colocar na forma de fração, tá bom? Também vou mostrar para vocês as duas maneiras. O jeito um pouco mais lento, mas que me faz compreender. E depois eu enxergo um padrão, eu vou enxergar uma regularidade e vou fazer, ó, rapidinho. Mas precisa entender primeiro esse outro jeito, tá bom? Imagine que eu vou decompor esse número em parte inteira e parte decimal. Ou seja, 2,9, 2 inteiros e 9 décimos, pode ser escrito como 2 inteiros mais 0,9, que são justamente esses 9 décimos. Acho que vocês já sabem disso, certo? Aí, repara que essa parte decimal pode ser escrita na forma de fração, isso a gente já sabe. Então, isso aqui eu posso escrever como 2 inteiros mais 9 sobre 10, que são esses 9 décimos, ok? Só que esses dois inteiros nada mais são do que 1 inteiro mais 1 inteiro, que são os 2 inteiros, mais o 9 décimos. Aí você vai falar assim, tá, Carol, e por que você está escrevendo desse jeito? Agora, vamos lá. Porque, na verdade, eu vou substituir cada inteiro desse por uma fração. Vocês devem se lembrar que toda fração que tem numerador e denominadores iguais, sem ser zero, representa, na verdade, um inteiro. Quer ver? Por exemplo, 5 quintos. Quer dizer que eu peguei meu chocolate, por exemplo, dividi em 5 partes iguais e comi os 5 pedaços. Ué, então eu comi um inteiro. Ou 4 quartos. Mesma história. Peguei meu chocolate, dividi em 4 partes iguais e comi as 4, porque o numerador é 4. Ou, por exemplo, 27 avos. É a mesma história, gente. Peguei meu chocolate, dividi em 27 partes iguais, mas olha só, eu comi as 27. Então, toda fração de numerador e denominadores iguais sem ser zero representa um inteiro. Portanto, olha como eu vou ser esperta. Eu sei adicionar frações com denominadores iguais. E vocês também. Quando os denominadores são iguais, vocês sabem que a gente tem que manter os denominadores e somar os numeradores. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou trocar por esse 1 inteiro pela fração 10 décimos. Por quê? Porque esse 9 décimos que eu tenho aqui no final, repara que o denominador é 10. E aí, quando os denominadores forem iguais, a gente já sabe como é que faz a adição, não é? Então, repara, ó, esse 1 inteiro eu troquei por 10 décimos. Esse outro inteiro também vou trocar por 10 décimos. E aí eu vou ter mais esses 9 décimos. E aí, olha aqui, fácil. Porque se eu tenho 10 décimos mais 10 décimos, já dão 20 décimos. Mais 9 décimos, já vão dar 29 décimos. Tá claro isso para todos? Bom, então, repara aqui, porque isso daqui a pouco nós vamos voltar nisso. Então, ó, 2,9, 2 inteiros e 9 décimos, é a mesma coisa, então, que 29 décimos. Vamos para um segundo exemplo. Tá aqui um outro exemplo, mas o raciocínio é similar, o raciocínio é muito parecido. Então, eu tô com 1 inteiro, 2 décimos e 4 centésimos, ou seja, eu tô com 1 inteiro e 24 centésimos. Vou fazer o mesmo esquema. Eu vou decompor em parte inteira e parte decimal. Então, 1 inteiro e 24 centésimos pode ser escrito como 1 mais 0,24, ou seja, 1 inteiro mais 24 centésimos. Vou escrever esse 24 centésimos na forma de fração. Então, eu vou ficar com esse 1 inteiro que eu já tinha, mais 24 sobre 100, ou seja, 24 centésimos. Só que eu acabei de explicar para vocês que este 1 inteiro eu posso trocar por qualquer fração de numerador e denominadores iguais sem ser zero.
No caso aqui, como o denominador desta outra fração é 100, então eu vou trocar por 100 sobre 100, 100 centésimos. Mais os 24 centésimos, olha que simples. A gente já sabe que numa fração, quando os denominadores são iguais, a gente mantém os denominadores e soma os numeradores. Então, 100 centésimos mais 24 centésimos, eu vou obter aí 124 centésimos. Então, olha que legal. 1 inteiro e 24 centésimos é a mesma coisa que 124 centésimos. Mas repara que essa fração que vocês estão vendo não é o que a gente chama de fração irredutível. Fração irredutível é aquela que não dá mais para simplificar. Simplificar uma fração, galerinha, significa que eu vou dividir em cima e embaixo, numerador e denominador, pelo mesmo número, até não dar mais para fazer essa divisão. Na verdade, quando eu falo até não dá mais fazer a divisão significa que eu nunca quero número quebradinho, número decimal. Então, por exemplo, se eu for analisar aqui, ó, 125 centésimos, repara que 124 centésimos, repara que tanto 124 quanto o 100 são números pares, portanto, são divisíveis por 2. Mas, repara também que eles não são só divisíveis por 2. Se você for parar para ver, o 124 e o 100 ambos também são divisíveis por 4. Então, quem só percebeu que é divisível por 2, pode sem nenhum problema dividir por 2 em cima e embaixo, numerador e denominador, e depois dividir de novo por 2 em cima e embaixo, porque vai dar, tá bom? Para fazer essa divisão, numerador e denominador por 2. Ou, vocês já podem direto dividir por 4. Olha só que interessante. Se eu pegar o 124 e dividir por 4, eu obtenho 31. Se eu pegar o 100 e dividir por 4, eu obtenho 25. Então, eu dividi numerador e denominador por um mesmo número e cheguei numa fração equivalente à fração 124 centésimos, que é uma fração que a gente chama de irredutível. Tá bom, tô brincando. Uma fração irredutível, que é aquela que não dá mais para simplificar, não dá mais para dividir em cima e embaixo por um mesmo valor, ok? Então, repara que se um dia vocês forem prestar algum vestibular, mais pra frente na vida de vocês, fazer algum teste, quando a gente resolve um problema, às vezes o problema é super cabeludo, aí deu a resposta lá. Aí é uma prova de teste, aí você vai assinar lá, você olha e fala assim, caracas, Carol, mas não tem 124 centésimos. Eu errei. Na verdade, não, gente, você não errou, só faltava simplificar a fração, ou seja, só faltava você chegar na fração 31/25 avos, que é equivalente à fração 124 centésimos, tá bom? Bom, entendido esses dois exemplos, agora vamos pro jeito rápido, né, gente? Porque olha só que interessante. Analisando aqui, ó, 1 inteiro e 24 centésimos, depois indo pra cá, ó, e vendo que é 124 centésimos, vocês estão percebendo um padrão? Porque eu tô. Quer ver uma coisa? É um padrão que vai facilitar e muito a nossa vida. Olha só, voltei pro exemplo 1 para mostrar pra vocês o padrão, tá? Eu percebi que um outro jeito de fazer, por isso que eu tô colocando aqui e é bem mais rápido e bem mais fácil, ao invés de ficar fazendo tudo isso, é o seguinte. Fazer tudo isso equivale a pegar o 2 inteiros e 9 décimos e, para escrevê-lo na forma de uma fração, no numerador é só copiar o número sem a vírgula. Vocês perceberam isso? Fácil, né? Quer ver, ó? Tira a vírgula aqui do 2,9, 2 inteiros e 9 décimos, que número vai virar? Aí, ó, 29. E no denominador, quem que eu coloco? Vocês perceberam que vai ser sempre o 1, seguido de tantos zeros quanto forem as casas decimais? Quer ver como funciona? Aqui, quantas casas decimais eu tenho? Lembrando que quando eu falo casa decimal, eu estou me referindo ao número que vem depois da vírgula. Repara que eu só tenho uma casa decimal. Então, aqui vai ser 1 seguido de 1 zero. Só isso. Muito simples, né, gente? Quer ver como isso funciona para tudo quanto é exemplo que a gente for fazer? Olha só no exemplo 2. É a mesma coisa, é o mesmo exemplo que a gente estava trabalhando agora há pouco. Só que eu vou fazer desse outro jeito que eu acabei de comentar para vocês. Olha o que eu percebi. Eu percebi que tem um padrão. Quando eu quero transformar um número decimal na forma de fração, o que eu faço? Pego esse número sem a vírgula, ignoro completamente a vírgula, ele vira o número 124. E aí, no denominador, vai ser sempre o 1, que tá aqui, seguido de tantos zeros quanto forem as casas decimais. Vamos ver quantas casas decimais tem aqui, ó. Aqui eu tenho 1, 2 casas decimais. Então, eu vou colocar 1, 2 zeros. Pronto, acabou. Fácil, né? Mas repara, vocês vão falar assim, ai, Carol, tá, mas por que você não falou isso antes, né? Gente, na verdade eu não falei isso antes, porque senão ia aparecer matemática. E a gente não tá aprendendo matemática, a gente tá aprendendo matemática. Repara que eu só percebi que isso funcionava depois de fazer tudo isso aqui. Eu tive que fazer todo esse caminho até descobrir que existe esse padrão.
Por isso que eu não expliquei isso primeiro, tá bom? Vamos fazer um último exemplo só para ver se vocês realmente entenderam? Só que agora eu vou do jeito rápido, tá, gente? Eu vou papum usar literalmente o padrão que eu descobri. Então imagine que eu tô aqui, ó, com 15 inteiros, ó, 0 décimos, 2 centésimos e 7 milésimos. Ou seja, eu estou com 15 inteiros e 27 milésimos. Como é que eu faço para escrever esse número decimal na forma de fração? Então vamos lá, primeiro passo, no numerador, eu vou copiar o número que tiver aqui ignorando a vírgula. Ignorei a vírgula, virou o número 15.027. O denominador vai ser sempre o 1, seguido de tantos zeros quanto forem as casas decimais. Vamos ver quantas casas decimais eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3. Então, eu vou colocar 1, 2, 3. 3 zeros. Então, isso aqui nada mais é do que 15.027 milésimos. Fácil, né? Agora ficou fácil. Basta saber o padrão, né, galerinha? Vamos lá? E agora que a gente já relembrou tudo sobre números decimais, agora que a gente já sabe como transformar um número decimal na forma de fração e como transformar uma fração num número decimal, nós vamos relembrar as 4 operações numéricas com os números decimais. Ou seja, nós vamos relembrar como é que faz adição, subtração, multiplicação e divisão com os números decimais. Vamos começar? Vamos lá. Nós vamos começar falando sobre adição de números decimais, ok? Meus amores, vamos ao óbvio. Toda vez que eu vou adicionar um número decimal, repara que eu vou ter que adicionar parte inteira com inteira e decimal com decimal. Porque, afinal de contas, quando eu adiciono décimo com décimo, vai dar décimo. Centésimo com centésimo, dá centésimo. Milésimo com milésimo, dá milésimo e assim por diante. Não adianta eu querer adicionar centésimo com parte inteira, milésimo com décimo, porque, afinal de contas, o que daria, não é mesmo? Então, para garantir que eu vou sempre adicionar décimo com décimo, centésimo com centésimo, milésimo com milésimo e assim por diante, toda vez que a gente tem uma adição de números decimais, a gente tem que colocar vírgula embaixo de vírgula. Vamos ver como é que funciona? Imagine que eu tô com essa adição aqui, ó. 1 inteiro e 24 centésimos mais 35 inteiros e 9 décimos. Bom, na hora que eu vou armar a conta, meu primeiro passo é colocar a vírgula embaixo de vírgula, justamente para garantir que eu vou adicionar parte inteira com inteira e decimal com decimal. E aí, olha que interessante, esses buracos que vocês estão vendo aí, a gente pode até acrescentar zeros. Por quê? Ó, imagina que aqui eu acabei de acrescentar 0 centésimos. Só que 0 centésimos não vale porcatiosca nenhuma mesmo. Então, como 0 centésimos não vale nada, não tem problema nenhum eu colocar ele aí. E aqui eu vou acrescentar um zero à esquerda, na parte inteira do número decimal. Isso eu já comentei com vocês nos outros vídeos do nosso canal, que zeros à esquerda, na parte inteira do número decimal, não vale nada. Tanto que tem aquela expressão em português que se alguém virar pra você e falar assim, ai, você é um zero à esquerda, hein? A pessoa tá te ofendendo, tá? Fica a dica. Porque falar que você é um zero à esquerda significa que você não vale nada, tá bom? E aí, repara que depois que eu armei a conta da maneira correta, ou seja, eu estou usando um algoritmo, que é uma receitinha de bolo de como armar uma conta, como fazer uma adição de decimais, agora eu vou fazer a adição com a maior tranquilidade do mundo, porque repara o seguinte, tá? Aqui eu tô com 4 centésimos mais 0 centésimos, vão dar 4 centésimos. Aqui eu tô com 2 décimos mais 9 décimos, que vão dar 11 décimos. Mas aí, repara, eu vou deixar um décimo aqui, né? Por quê? São 11 décimos, e a cada grupo de 10 décimos, eu tenho um inteiro. Então, repara que vai 1, não é assim que vocês aprenderam, né? Não deu 11, não fica o 1 e vai o 1, né? Esse 1 que vai, na verdade, ele é um grupo de 10 décimos que se tornou um inteiro, tá bom? Aqui, ó, 1 mais 1 vai dar 2, 2 mais 5 vai dar 7, lembrando de colocar vírgula embaixo de vírgula, aqui deu 7, e 0 mais 3 vai dar 3. Então, muito simples, né, gente? Nessa adição eu tô com 37 inteiros e 14 centésimos. Fácil, né? Bom, a ideia que rolou aí para adição, é claro que é a mesma ideia para subtração. Na hora que eu vou fazer subtração de decimais, com certeza eu também tenho que colocar vírgula embaixo de vírgula, pelo mesmo motivo da adição. Eu tenho que garantir que eu vou subtrair parte inteira de inteira e parte decimal de decimal. Só que aí tem gente que olha para esse exemplo e fala assim, ih, Carol, lasquei-me, porque olha só, 42 não tem vírgula. Vamos relembrar uma coisa importante?
Toda vez que a gente não está enxergando a vírgula de um número, significa que ela está à direita de um número. Porque se a vírgula justamente tem a função de separar a parte inteira da parte decimal, e nesse caso eu só tenho parte inteira, então repara, eu estou com 42 inteiros aí. Então é claro que quando eu não enxergo a vírgula, ela está aqui, ó, ela está à direita do número. Então vamos armar essa conta, ó. Eu vou colocar 42, né? Porque ela está à direita do número, são 42 inteiros, menos... Ah, tá. Detalhe. Vou acrescentar 0 décimos e 0 centésimos aqui, porque eles também não valem por cartusca nenhuma, porque na hora que eu for subtrair o 35 inteiros e 91 centésimos, repara que eu vou precisar desses 0 décimos e 0 centésimos para fazer os cálculos. Então, ó, primeiro passo aí, tá bom? Armei a conta, colocando vírgula embaixo de vírgula, acrescentei 0 décimos, 0 centésimos e agora eu vou começar a fazer os cálculos. Lembrando que esses 0 décimos, 0 centésimos não vale por cartusca alguma. Entretanto, me ajuda a fazer o cálculo se eu for usar aquele algoritmo tradicional que vocês estão acostumados. Quer ver? Vamos começar, ó. 1 dá pra chegar em 0, né? Na verdade, de 0 a gente não vai tirar 1. Então, a gente vai pegar desse cara aqui, ó. Esse 2, pega emprestado dele, entre aspas, né? Ele passa a valer 1. Esse aqui passa a valer 10. Pego desse, que passa a valer 9. E esse passa a valer 10. Então, vamos começar. 1 para chegar em 10 vai dar 9. 9 para chegar em 9 vai dar 0. Vírgula embaixo de vírgula. 1 não dá para chegar em... Aliás, 5 não dá para chegar em 1. Então, eu vou pegar desse 4 aqui, que ele passa a ser 3. Esse cara aqui passa a ser 11. 5 para chegar em 11 vai dar 6. E 3 para chegar em 3 vai dar 0. Portanto, essa subtração resultou em 6 inteiros e 9 centésimos, ok? Fácil, né? Simples. Vamos lá, agora nós vamos para a multiplicação de números decimais. Então, imagine que eu estou com 1,35 inteiro e 35 centésimos vezes 2,4, 2 inteiros e 4 décimos. Então, primeira coisa que eu tenho que contar para vocês, tá bom? É o seguinte, na adição e na subtração de números decimais, a gente é obrigado a colocar vírgula embaixo de vírgula. O algoritmo nos diz isso, ok? O algoritmo é aquela receitinha de bolo de como fazer o passo a passo certinho. Agora, quando a gente vai fazer multiplicação de números decimais, não há necessidade alguma de colocar vírgula embaixo de vírgula. E aí vocês vão entender por que agora, quando eu mostrar para vocês. Mas antes, eu vou mostrar uma coisa. Quer ver? Eu aposto que vocês já passaram, já ouviram de alguém alguma vez na vida, alguém virar e falar assim, para fazer a multiplicação de números decimais, você multiplica ignorando completamente a vírgula, depois você conta quantas casas decimais tem e coloca de volta no resultado. Vamos entender melhor o que essa fala significa? E mais do que isso, vamos entender por que a gente faz isso? Quer ver? Repara o seguinte, então, imagine que eu estou com 1,35 vezes 2,4. Imagine que eu vou fazer do jeito realmente que me explicaram. Me mandaram ignorar completamente a vírgula e fazer os cálculos como se ela não existisse. Mas olha só, eu vou fazer, mas eu nem tô entendendo por que eu tô fazendo isso ainda, hein? Mas eu vou entender daqui a pouco. Quer ver? Vamos começar? 5 vezes 4 vai dar 20, vão 2. 3 vezes 4 vai dar 12, com esse 2 vai dar 14, vai 1. 1 vezes 4 dá 4, com esse 1 vai dar 5. Aí repara que, como eu estou ignorando a vírgula, então eu estou fingindo que ela não existe, né? Repara que é como se eu tivesse com 135 vezes 24. Então agora é como se eu estivesse fazendo 135 vezes esse 2, que se fosse 24, não valeria 2, valeria 20. Portanto, aqui eu acrescento um zero, vocês sabem disso, certo? E aí nós vamos começar. 5 vezes 2 vai dar 10, vai 1, que tá aqui. 3 vezes 2 dá 6, com esse 1 vai dar 7. E 1 vezes 2 vai dar 2. Vou adicionar, aqui vai dar 0, aqui vai dar 4, 5 mais 7 vai dar 12, vai 1, 1 mais 2 vai dar 3. E aí eu vou ver quantas casas decimais tem nesses dois fatores. Lembra que a ordem dos fatores não altera o produto? Já ouviram falar dessa frase? Vamos relembrar? Esses elementos da multiplicação é o que a gente chama de fatores. E o resultado de uma multiplicação que está aqui é o que a gente chama de produto. Vamos ver, ó. No primeiro fator eu tenho uma casa decimal, duas casas decimais. E no segundo fator eu tenho uma casa decimal. Então, ao todo eu tenho 1, 2, 3 casas decimais. Então, de trás para frente eu vou computar 1, 2, 3 e ó, vírgula. Portanto,
1,35 vezes 2,4 vai dar 3,240, que é a mesma coisa que 3,24, ou seja, 3 inteiros e 24 centésimos. Por que eu tenho 0 milésimos, que não vale nada mesmo, então tanto faz eu deixar ele aí ou não. Ou seja, meus amores, para ser bem sincero, isso está super certo. Fazer dessa maneira, usando esse método, é o que nós vamos resolver fazer na verdade. Na verdade, a gente sempre vai fazer assim, a gente vai multiplicar os números ignorando completamente a vírgula, depois a gente conta quantas casas decimais tem nos fatores e de trás para frente a gente coloca as casas decimais. Mas como a gente está aprendendo matemática e não matemágica, eu preciso explicar para vocês por que isso funciona. Afinal de contas, tá bom, Carol, eu tô te ouvindo, eu entendi, é fácil, é simples, mas por que eu faço isso? Vou mostrar para vocês agora, tá bom? Imagine que eu tô com esse mesmo exemplo. Eu vou me colocar, então eu vou armar a conta, como vocês estão vendo aqui, e eu vou me colocar na mesma situação que vocês. Ou seja, eu vou fingir que eu não sei multiplicar números decimais, tá bom? Fingindo que eu não sei multiplicar números decimais, imagine que eu gostaria muitíssimo que esse 1,35 fosse 135, ou seja, que não tivesse mais essa vírgula aí para me atrapalhar. Então eu gostaria muitíssimo que essa vírgula viesse parar para cá, supondo que eu não sei multiplicar números decimais, ok? Só que para essa vírgula se deslocar 2 casas para a direita, porque é como se ela tivesse deslocado 2 casas para a direita, ó, aí ela veio parar aqui, é porque é como se, na verdade, eu estivesse multiplicando esse número por 100. Tanto que o 100, repara, ele tem 2 zeros, e aí, repara, é como se a vírgula, então, se deslocasse 2 casas, porque ela se desloca de acordo com a quantidade de zeros, da potência de base 10, no caso aqui é 10 ao quadrado, porque 10 vezes 10 é 100, então é como se ela se deslocasse 2 casas para a direita, por isso que dá 135. Agora imagine que eu vou fazer a mesma coisa com 2,4, 2 inteiros e 4 décimos. Então faz de conta que eu não sei definitivamente multiplicar por números decimais. Eu não queria que fosse 2,4, eu queria que fosse 24. Como é que eu faço para essa bendita dessa vírgula vir parar para cá? Repara que, para a vírgula ter saído daqui, ó, e ter vindo para cá, ó, era como se ela tivesse deslocado uma casa só para a direita. Então é como se eu estivesse fazendo esse 2,4. Vezes 10. Então, ó, 2,4 vezes 10, como 10 tem um zero só, é como se eu deslocasse essa vírgula, ó, uma casa só para a direita. Por isso que dá 24. E aí, olha que interessante. Fazendo isso dessa maneira que vocês acabaram de visualizar, eu saí da multiplicação de números decimais, que eu tô me colocando num lugar parecido com o de vocês, ou seja, faz de conta que eu não sei multiplicar números decimais, e cheguei numa multiplicação de números naturais. Eu tô com 135 vezes 24, que todo mundo sabe fazer. Vamos fazer rapidinho, porque a gente já fez. Repara, 5 vezes 4 vai dar 20, vão 2. 3 vezes 4 dá 12, com 2 dá 14, vai 1. 1 vezes 4 dá 4, com esse 1 vai dar 5. Repara que eu estou fazendo 135 vezes 24, portanto, esse 2 não vale 2, esse 2 vale 20. Então, quando eu fizer 135 vezes 20, vai dar algum valor aqui acrescido de um zero. É por isso que a gente coloca esse zero aqui, ok? A gente acrescenta o nosso zero e começa a conta. 5 vezes 2 vai dar 10, vai 1. 3 vezes 2 vai dar 6, com esse 1 vai dar 7, e 1 vezes 2 vai dar 2. Vou fazer a adição, 0 mais 0 dá 0, 4 mais 0 dá 4, 5 mais 7 dá 12, vai 1, 1 mais 2 dá 3, deu 3.240, aliás, isso mesmo, 3.240, ok? Só que é óbvio que eu não quero a resposta da multiplicação de 135 vezes 24, na verdade eu quero 1,35 vezes 2,4, então olha que interessante. Toda a conta que eu fiz na hora que eu estava fazendo a conta, indo fazer a conta, agora eu vou ter que desfazer. Ou seja, o que eu fiz na hora que eu estava começando a fazer essa conta? Repara que eu multipliquei por 100 e depois eu multipliquei por 10. 100 vezes 10 dá 1.000, né, gente? Então, quando eu estava fazendo a conta, é como se eu tivesse multiplicado por 1.000. Então, agora que eu vou desfazer a conta, eu vou ter que dividir por 1.000, porque a operação inversa da multiplicação é justamente a divisão. Então, olha que interessante. Para eu achar a resposta dessa conta, que é 1 inteiro e 35 centésimos, vezes 2 inteiros e 4 décimos, eu vou ter que pegar esse valor e eu vou ter que dividir por 1.000. Ou seja, eu vou ter que desfazer tudo aquilo que eu fiz na hora que eu estava fazendo a conta. E como é que eu faço, então, para dividir por 1.000? É como se eu deslocasse essa vírgula, que tá aqui, lembrando que quando eu não enxergo a vírgula, ela tá à direita do número, então é como se eu deslocasse essa vírgula. Como aqui o 1.000, ele é 1 seguido de 3 zeros, portanto, 3 casas para a esquerda. Deslocando 3 casas para a esquerda,
Pronto, dá o 3,240, ou seja, 3 inteiros, 2 décimos, 4 centésimos e 0 milésimos. Ufa, que é a mesma coisa que o 3 inteiros e 24 centésimos. Entenderam? Só que repara, um jeito resumido de fazer isso aqui tudo, ai gente, pelo amor de Deus, é o jeito que eu acabei de mostrar para vocês, não é mesmo? Então repara, fazer tudo isso equivale a armar a conta. Repara que é realmente como se eu ignorasse completamente a vírgula e fizesse os cálculos, então aqui eu tô colocando rapidamente. Ignorei a vírgula, fiz os cálculos, fiquei com 3.240. E repara que esse movimento de pegar a vírgula e dividir por 1000, que é como se eu colocasse 3 casas para a esquerda, é literalmente equivalente a fazer o que eu já tinha feito antes. Ou seja, eu venho aqui e conto quantas casas decimais eu tenho nos fatores. Olha só, aqui no primeiro fator eu tenho 2 casas decimais. E no segundo fator, mais 1. Dá um total de 3 casas decimais. Então, de trás para frente, porque eu sei que a vírgula estaria aqui, certo? Estaria à direita do número. Eu computo, ó, 1, 2, 3 e vírgula. Pronto. Bem mais fácil, né, gente? Resumo, esse é o método que nós vamos usar, tá? É assim que a gente vai fazer multiplicação de números decimais. Mas essa explicação é para não parecer mágica, né? Eu trouxe essa explicação para que vocês compreendam por que, então, que eu tô contando essas casas decimais e de trás para frente eu tô colocando a vírgula. Ufa! Vamos ver um último exemplo só para ver se realmente vocês compreenderam? Imagine que eu tô com 2 inteiros e 4 décimos vezes 0,6, ou seja, 6 décimos, tá bom? Primeira coisa que eu quero só comentar com vocês, a multiplicação ela é comutativa, então você pode comutar os termos, você pode trocar os termos de lugar que vai dar na mesma, vocês já sabem disso. Então, na hora que você for armar a conta, tanto faz se você vai colocar 0,6 vezes 2,4, 2,4 vezes 0,6, mas nos algoritmos que a gente utiliza, geralmente quando eu coloco no primeiro, como primeiro elemento, o número que tem mais algarismos, geralmente fica mais fácil para fazer os cálculos, tá bom? Mas os dois jeitos vão funcionar. Então, imagine que eu armei a conta aqui. Lembrando que na multiplicação de números decimais, não precisa ter vírgula embaixo de vírgula. Mas, por pura coincidência aqui, repara que aqui ficou vírgula embaixo de vírgula e não tem problema algum, tá bom? Então, vamos começar? Vou fazer aquele mesmo esquema, ó. Faz de conta que eu não sei multiplicar número decimal. Então, eu não queria que fosse 2,4, 2 inteiros e 4 décimos. Eu queria que fosse 24, porque 24 é número natural, eu sei fazer a conta. Então, é como se essa vírgula tivesse feito isso aqui, ó. Deslocasse de uma casa, é como se ela tivesse sido deslocada uma casa para a direita. Portanto, é como se eu estivesse fazendo tudo vezes 10. Aí, repara, o 0,6 também é número decimal. Não sei multiplicar por número decimal. De mentirinha, né? Então, eu vou fazer esse cara virar 6, ou seja, 0,6. Vou fazer essa vírgula, é como se ela tivesse deslocado uma casa para a direita. Para que isso aconteça, repara que é como se eu estivesse fazendo realmente vezes 10. Quando chegou aqui, todo mundo sabe fazer 24 vezes 6, certo, gente? Então, vou começar, ó, 4 vezes 6, ou 6 vezes 4, que vai dar 24, dá 4, fica o 4, vão 2. 2 vezes 6 vai dar 12, com 2 vai dar 14. Então, repara que eu tô com 144. Mas 144 é a resposta da multiplicação de 24 vezes 6. Eu não quero 24 vezes 6, eu quero 2,4 vezes 0,6. Então, mais aquele esquema tudo de novo. Tudo que eu fiz quando eu estava fazendo as contas, agora eu vou desfazer. Como é que eu desfaço? Primeiro, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Ou seja, o que a multiplicação faz, a divisão vai lá e desfaz. Então, repara que na hora que eu estava fazendo a conta, eu fiz vezes 10, depois vezes 10 de novo. Só que 10 vezes 10 não vai me falar que é 20, hein, gente? 2 vezes 10 dá 20, 10 vezes 10 dá 100. Então, ó, 10 vezes 10 vai dar 100. Então, quando eu estava fazendo a conta, eu fiz tudo vezes 100. Agora que eu vou voltar na conta, vou dividir tudo por 100. É isso que eu vou fazer, para desfazer tudo que eu fiz. Lembra que quando eu não enxergo a vírgula, está à direita do número, e como eu vou dividir por 100, e o 100 tem 2 zeros, é como se eu deslocasse a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, ó, 1, 2, fiquei com 1,44, ou seja, 1 inteiro, 4 décimos e 4 centésimos, que é a mesma coisa que 1 inteiro e 44 centésimos. Ufa, tá aqui. E aí tem uma coisa muito, 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 muito legal que eu quero mostrar pra vocês antes de continuar, tá bom? Olha só que interessante. Quando vocês eram pequenininhos, a professora sempre falava que a multiplicação fazia os números aumentarem, não é assim? Tá. Mentira, gente. Não é por mal, mas isso não acontece sempre, não. Olha só que interessante. Repara que eu peguei 2 inteiros e 4 décimos,
eu multipliquei por um valor e esse número diminuiu, vocês perceberam? E isso vai acontecer em alguns casos, sim. Eu vou mostrar para vocês quais são esses casos. Quer ver? Olha que interessante. Quando eu pego, por exemplo, 2 inteiros e 4 décimos, 2,4, faço vezes 1, quer dizer que eu estou pegando ele uma vez só. Ok, então ele não modificou, ele ficou igual. Quando eu faço vezes 2, vezes 3, vezes 4, eu estou pegando ele 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, então ele está aumentando. Ele está sempre aumentando. Agora, quando eu pego 2,4 faço vezes 0,6, repara que eu não estou pegando nele nem uma vez inteira. Eu estou pegando 6 décimos desse número, ou seja, eu estou pegando só uma partezinha desse número, eu não chego a pegar nem ele uma vez inteira. Então, olha que interessante, toda vez que eu multiplicar, gente, por um número que é menor do que um inteiro, olha só que interessante, entre 0 e 1, no caso aí, né? Ele diminui. Claro que o número vezes 0 vai zerar, né? E aí, qualquer outro valor que tiver nesse intervalo, repara que ele está diminuindo, porque eu não estou pegando o número nem uma vez, nem 2 vezes, nem 3 vezes, eu estou pegando uma parte desse número, que no caso, eu peguei só 6 décimos desse número. Então, fica a dica, tá bom? A multiplicação, ela nem sempre faz o número crescer, tá? Bom, lembrando que esse aqui é a explicação do método prático. Agora vamos para o método prático. Então é aquela coisa, você tá lá, você quer fazer uma prova, uma conta rápida, afinal de contas, Carol, preciso ficar fazendo tudo isso aqui? Claro que não. Como é que você faz a multiplicação de números decimais? Então, arma a conta, armei, ignora completamente a vírgula, finge que ela nem existe e faz os cálculos. Então vamos lá, eu tô ignorando. 6 vezes 4, 24 vão 2, 2 vezes 6 dá 12, com 2 vai dar 14, tá aqui. Terminou, você vai ver quantas casas decimais tem nos fatores. Então, primeiro fator, que tá aqui, ó, tem uma casa decimal, e no segundo fator eu tenho mais uma casa decimal. Perceba que dá um total de 2 casas decimais. Então, de trás para frente, ó, 1, 2 e vírgula. Repara que esse aqui é o método rápido, é o método prático, que é resultado de tudo isso aqui que a gente fez, tá bom? É assim que multiplica números decimais. Agora nós vamos ver, então, a divisão de números decimais. Vamos ver como é que funciona? Na verdade, repara que neste primeiro exemplo eu estou dividindo o número inteiro por um número decimal, tá bom? Mas, enfim, o jeito de fazer é o mesmo. Meus amores, antes de eu começar a explicar a divisão de números decimais para vocês, eu preciso que vocês se deem conta de um padrão, de uma regularidade, de uma coisa que sempre acontece quando eu divido um número por outro e que é muito interessante. E eu não sei se vocês todos já perceberam ou não. Quer ver? Dá uma olhadinha aqui onde está escrito importante. Faz de conta que eu pego uma conta bem simples só para a gente pensar. Então, por exemplo, 8 dividido por 4. Quanto dá? Todo mundo sabe que é 2, né? Agora, imagine que eu pego tanto o dividendo quanto o divisor e divido ou multiplico por algum valor, qualquer. Só que assim, o mesmo valor no dividendo e o mesmo valor no divisor. O que será que acontece com o quociente, que é o resultado da divisão? Vamos ver? Vocês já pararam para pensar nisso? Ó, por exemplo, imagine que eu escolhi pegar 8 e fazer vezes 2. Podia ser vezes 4, vezes 5, vezes 20, vezes 1000, tá? Podia ser vezes o número que eu quisesse. Repara que o 8 é o dividendo da minha conta. Se eu fizer 8 vezes 2, vai dar 16. E se eu fizer 4 vezes 2, vai dar 8. Então, repara, eu multipliquei tanto o dividendo quanto o divisor da minha conta por 2, pelo mesmo valor. E fiquei com 16 dividido por 8. Vem cá, se eu dobro o dividendo e dobro o divisor, será que dobra o quociente também? Ou será que ele se mantém? Vamos ver? Quanto é que é 16 dividido por 8, gente? 2, né? Caracas, que interessante, né? Olha só, numa divisão, se eu dobro o dividendo e dobro o divisor, o quociente, que é a resposta da divisão, não se altera. Ele fica igualzinho. Legal, né? Vamos ver um outro exemplo? Imagine que eu escolhi um outro número. Agora, ao invés de multiplicar, eu escolhi dividir. Imagine que eu quero dividir o dividendo por 8, aliás, por 2, o dividendo, que é o 8, por 2, e quero dividir o divisor por 2 também, porque eu falei para vocês que tem que ser o mesmo valor. Quando eu pego 8 e divido por 2, vai dar 4, e quando eu pego 4 dividido por 2, vai dar 2. Quanto que dá 4 dividido por 2, gente? Olha só, a gente já sabe que é 2. Ou seja, olha que interessante. Quando eu divido dividendo e divisor por um mesmo número, o quociente também não fica dividido, o quociente não se altera. O quociente é o resultado da divisão, permanece igual.
Vamos ver só um último exemplo, só para ver que isso é um padrão e que é uma realidade, isso sempre acontece. Imagine que eu escolhi um outro número qualquer, eu escolhi fazer vezes 5, tanto dividendo quanto divisor, tá bom? Se eu fizer 8 vezes 5, vai dar 40. Se eu fizer 4 vezes 5, vai dar 20. E, gente, se eu literalmente multipliquei dividendo e divisor por 5, será que o quociente também se multiplica por 5? Olha só, 40 dividido por 20 dá 2, gente. Então, olha que interessante. Toda vez que eu tô com uma conta de divisão, se eu multiplicar dividendo e divisor por um mesmo número, o resultado dá o mesmo, não se altera. Vocês perceberam isso? Percebendo isso, nós vamos voltar para a divisão de números decimais. No caso aqui, é a divisão de um número natural por um decimal. Então, imagine que eu tô lá com 4 dividido por 2,5. Só que faz de conta que eu não sei dividir números decimais. Se eu não sei dividir números decimais, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse 2,5 não ser mais número decimal. Ou seja, eu vou fazer essa vírgula se deslocar para cá. Ó. De tal maneira que eu vou fazer esse 2,5 virar, sabe quanto? 25. Só que para essa vírgula se deslocar aqui uma casa para a direita e vir parar aqui, ó, é como se eu estivesse multiplicando 2,5 por 10. Então, olha o que eu vou fazer. Se eu fizer 2,5 vezes 10, ó, vai dar 25. Mas se eu multipliquei, ó, seguindo a mesma lógica daqui, se eu multipliquei o divisor da minha conta por 10, o dividendo também vai ter que ser multiplicado por 10. E se eu fizer isso, ó, 4 vezes 10, que vai dar 40, repara que essa conta, ela vai me dar a mesma resposta que essa conta. Ou seja, olha que legal, gente. Fazer 4 dividido por 2,5 vai dar o mesmo resultado que se eu fizer 40 dividido por 25. 30 dividido por 25 vai dar 1. 1 vezes 25 dá 25, para chegar no 40 restam 15. 15 não dá para dividir por 25, então a gente coloca a vírgula e um zero. Voltando para cá, eu tô com 150 dividido por 25, que vai dar 6. 6 vezes 25 dá exatamente 150, para chegar no 150 resta 0. Então, olha que legal. Olha o que eu acabei de descobrir, que 4 dividido por 2,5, 2 inteiros 5 décimos, a resposta é igualzinha da conta 40 dividido por 25, que no caso deu quanto, gente? Deu 1,6. 1 inteiro e 6 décimos, ou seja, 4 dividido por 2,5 dá 1 inteiro e 6 décimos, ok? Vamos ver um outro exemplo? Imagine que eu tô com 3,5, 3 inteiros e 5 décimos, dividido por 1 inteiro, 2 décimos e 5 centésimos, ou seja, por 1,25, tá bom? Vou fazer o mesmo esquema, coloquei eles aqui. Só que imagine que eu vou me colocar na mesma situação que muitos de vocês, ou seja, faz de conta que eu não sei dividir número decimal. Então, eu não quero número decimal. Então, por exemplo, para esse cara aqui não ser mais número decimal, repara que eu vou ter que multiplicar ele por 100. Porque se eu fizer 1,25 vezes 100, é como se essa vírgula deslocasse 2 casas para a direita, portanto, vai virar o 125. E é justamente o que eu vou fazer, ó. Fiz vezes 100. Só que se eu multipliquei o meu divisor por 100, o dividendo eu vou ter que fazer vezes 100 também, por mais que eu não precise. Porque olha só, no caso aqui, se eu fizer só vezes 10, já ia dar conta de não ser mais número decimal, mas tem que ser o mesmo valor. Por quê? Porque a gente acabou de ver no slide que eu mostrei anteriormente, né, na tela que eu apresentei para vocês, que toda vez que eu multiplico dividendo e divisor por mesmo valor, o quociente, que é o resultado da divisão, não se altera. Então, se eu fiz aqui, ó, o divisor vezes 100, eu vou ter que pegar o dividendo, que é o 3,5, e fazer vezes 100 também. Só que como 100 tem 2 zeros, é como se essa vírgula se deslocasse 2 casas para a direita. Então, ó, deslocou uma, desculpa, ó, e veio parar aqui. Ou seja, eu acabei de ficar com o número 350. E aí, olha que interessante, então. Dividir 3,5 por 1,25 é a mesma coisa, vai dar o mesmo resultado que se eu fizer 350 dividido por 125. Então, eu vou fazer essa conta. Vou fazer 350 dividido por 125. Vai dar 2. 2 vezes 125 dá 250. Para chegar no 350, restam 100. 100 não dá para dividir por 125. Coloco o vírgula e um zero. Fiquei com 1.000 dividido por 125, que vai dar 8. 8 vezes 125 vai dar 1.000. Para chegar no 1.000, resta 0. Então, olha que legal, gente. Como a conta 3,5 dividido por 1,25 ela é equivalente, dá o mesmo resultado que 350 dividido por 125, eu sei que o resultado dessa divisão é 2 inteiros e 8 décimos. Muito legal, né? Só que assim como na multiplicação existe um jeito mais fácil, mais prático de fazer, a divisão também existe.
Analisando o que estava acontecendo, a gente também consegue perceber um padrão e consegue também criar um método mais prático para fazer essas continhas. E esse método mais prático, na verdade, ele obedece a 4 passos básicos. Quer ver? Vou mostrar para vocês esse outro jeito de fazer, tá bom? Voltei lá para o meu primeiro exemplo. No meu primeiro exemplo, eu fiz dessa maneira que vocês estão visualizando aqui na tela, ok? Uma outra maneira de fazer bem interessante é seguir esse passo a passo. Então vamos lá. Qual que é o primeiro passo? Armar a conta. Então imagine que eu estou com 4 dividido por 2,5, igual eu tinha aqui em cima, no meio a conta. Segundo passo, igualar a quantidade de casas decimais. Vamos entender isso melhor? Olha só que interessante, tá? Repara, aqui no divisor, quantas casas decimais eu tenho, ó? Uma. Estão percebendo? Eu tenho uma casa decimal. Lembrando, casa decimal que vem depois da vírgula. E no dividendo, quantas casas decimais eu tenho? Nenhuma. Até porque, quando eu não enxergo a vírgula do número, ela está à direita do número, porque a vírgula separa a parte inteira da decimal, e nesse caso eu só tenho 4 inteiros. E aqui está me mandando igualar a quantidade de casas decimais, não é? Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou acrescentar um zero. Repara que sempre quando me pedem para igualar a quantidade de casas decimais, isso significa que eu vou igualar sempre colocando zeros. Por quê? Porque eu não posso alterar o número, não vou mudar o valor que eu estou dividindo. E no caso, quando eu acrescento 0 décimos, que foi o que eu acabei de fazer, não mudou porcatusca nenhuma, porque 0 décimos não vale nada mesmo. Então, olha que interessante. Já fiz o segundo passo. Então, ó, primeiro passo, armar a conta, armei. Segundo passo, igualar a quantidade de casas decimais. Igualei, ó, tenho uma casa decimal no divisor e uma casa decimal no dividendo. Vou para o terceiro passo. Cortar as vírgulas. Ou seja, vou tirar a vírgula. Cortei, cortei, cortei as vírgulas. Quarto e último passo, fazer a conta que sobrou. Vamos ver quanto é que sobrou? Aqui no caso, no dividendo, sobrou o número 40. E aqui no divisor, sobrou o número 25. Eu vou fazer a conta que sobrou. Gente, olha que legal. Fazer esse passo a passo é equivalente a fazer tudo isso aqui, ó. Repara, olha que interessante. Quando o cara fala assim, ó, armar a conta, é o primeiro passo mesmo, vou armar a conta para resolver. Quando ele fala igualar a quantidade de casas decimais, isso equivale a multiplicar por 10 dividendo e divisor. Vocês perceberam? Nesse caso aqui, ó, fala assim, ó, cortar as vírgulas, ou seja, eu vou tirar a vírgula daí e fazer a conta que sobrou. Olha só, a conta que sobrou é justamente o 40 dividido por 25. É justamente aquela conta que vai me dar a mesma resposta que eu já sabia que ia dar. E aí é só fazer 40 dividido por 25, igualzinho eu fiz aqui do lado. Ou seja, 40 dividido por 25 vai dar 1, 1 vezes 25 dá 25, para chegar no 40 restam 15, 15 não dá para dividir por 25, coloco vírgula e um zero, fiquei com 150 dividido por 25 que vai dar 6, 6 vezes 25 dá 150, para chegar no 150 resta zero. Ou seja, da mesma maneira, eu acabei de descobrir que 4 dividido por 2,5, que são 2 inteiros e 5 décimos, é equivalente a fazer 40 dividido por 25, que por sua vez dá 1 inteiro e 6 décimos. Legal, né? E aí fica a critério de vocês, o que vocês acharem mais fácil para resolver. Você pode usar esse método aqui, não tem problema nenhum, ou esse outro método de passo a passo, que são passos que equivalem a fazer tudo isso. Vamos ver o segundo exemplo, a última coisa que a gente vai ver, o segundo exemplo agora usando o método prático, o método rápido, passo a passo. Vamos lá? Quem lembra aí? Qual que é o primeiro passo? Vamos lá? Pensa. Primeiro passo, armar a conta. Então, vamos armar a conta. Armei 3,5 dividido por 1,25, ou seja, 3 inteiros e 5 décimos dividido por 1 inteiro e 25 centésimos. Segundo passo, qual que era mesmo? Igualar a quantidade de casas decimais, certo? Vamos ver? Olha só. Repara, aqui, ó, no divisor eu tenho 2 casas decimais e no dividendo, ó, 1. Para eu igualar, então, teria que ter 2 e 2, então eu vou acrescentar 0 centésimos. 0 centésimos vale nada mesmo, então não muda o número, mas vai me ajudar a fazer os cálculos. Terceiro passo, cortar as vírgulas. Então, cortei as vírgulas. Quarto e último passo, e porém muito importante, fazer a conta que sobrou. Vamos ver, que conta que sobrou aqui, ó. Vou escrever aqui embaixo, sobrou 350, dividido por, quanto sobrou aqui? 125. Ou seja, essa conta é exatamente essa conta que está aqui do lado, vai dar na mesma, ó. 350 dividido por 125 vai dar 2, 2 vezes 125 vai dar 250, para chegar no 350 resta 100, 100 não dá para dividir por 125, coloco a vírgula e um zero, fiquei com 1000 dividido por 125, que vai dar exatamente 8, 8 vezes 125 vai dar 1000, para chegar no 1000, resta 0, ou seja, deu 2,8. Bom, gente... Com isso, a gente finaliza as 4 operações numéricas com os números decimais e espero que vocês realmente tenham entendido e compreendido a beleza desses números e
enfim, a beleza da matemática, tá bom? Lembra sempre que é matemática, não é matemágica, então tudo que vocês forem fazer em relação à matemática é muito importante que vocês compreendam, não somente que vocês façam porque alguém mandou. Meus amores, para não ser matemática, a gente sempre precisa compreender o que a gente está fazendo, tá bom? Espero do fundo do meu coração que vocês tenham realmente compreendido como é que faz essas 4 operações numéricas e não só decorado, tá? Beijão, fica com Deus e até a próxima aula do nosso canal. Beijo!